Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro e estamos aqui com mais um vídeo para vocês. E pessoal, nesse vídeo eu vou falar aí do que aconteceu na final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, onde o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain pelo placar surpreendente de 3-0, até pelo favoritismo que era esperado, né, pela equipe francesa, né, devido à questão da temporada brilhante que eles tiveram, né? Não somente com o título da Liga dos Campeões da UEFA e os resultados avassaladores, né, em partidas importantíssimas no cenário europeu, como também, né, no franco domínio, né, em sua liga e também, né, na Copa Doméstica, assim como, né, os jogos brilhantes que eles vinham fazendo nessa Copa do Mundo, ganhando, né, do Real Madrid por um placar de 4-0, fazendo um jogo espetacular, né, contra também, né, o Bayern de Munique, que é uma das maiores equipes do mundo, né, e chega na final, faz um jogo muito abaixo, né, contra a equipe do Chelsea, que inclusive teve todos os méritos para vencer essa partida, fez um jogo, uma atuação realmente brilhante, e eu vou estar falando um pouquinho, né, dessa partida espetacular aqui para vocês. Mas bem, pessoal, eu queria pedir primeiramente para que vocês, né, se possível, deixem aí o seu like, né, se inscrevam aí no canal, né, para estar fortalecendo também o nosso trabalho aqui e também, né, deixe sua opinião aí nos comentários, seu feedback, se você está gostando também desse tipo de vídeo. Inclusive, pessoal, eu vou começar também, além de postar os tipos de vídeo tradicionais, né, esses vídeos horizontais, eu também vou estar postando aí para vocês shorts, né? Vou trazer aí informações de conteúdo mais rápido, né? E que vão ter também, né, atualizações mais frequentes, como por exemplo, né, o mercado da bola, né? A janela de transferências, né? Essas notícias realmente de última mão, né? De última hora eu vou estar trazendo para vocês através dos shorts, até porque o vídeo, né? Como ele demora um pouco para ser produzido, né, realmente gasta ali um tempo para eu fazer a edição, né, até mesmo para a produção da thumb, demora um tempo a mais do que os shorts. Então, né, eu vou estar fazendo para vocês, né, os vídeos de conteúdos mais rápidos, né, conteúdos de primeira mão, né, vou estar trazendo para vocês através dos shorts, né, que são conteúdos ali de até 1 minuto, 2 minutos no máximo, e para conteúdos mais elaborados, né, com mais informações, eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, através, né, dos vídeos tradicionais, né, dos vídeos horizontais. Então, se vocês apoiam essa ideia, pessoal, eu queria que vocês deixassem um like aí e comentassem, né? Inclusive, se vocês tiverem aí uma sugestão do que eu possa estar trazendo aí para o canal, né, e também para os vídeos, para o conteúdo que eu vou estar trazendo aqui para vocês. É claro, né, que como eu estou no começo, ainda eu estou melhorando em muitos aspectos, mas obviamente que eu vou estar trazendo muitas melhoras aqui para vocês e também conteúdos e informações atualizadas, né? Da questão do não só do mercado da bola aqui no Brasil, como também no mundo afora, e também, né, atualizações aí das competições no cenário, né, tanto logístico quanto também institucional, né? É claro, né? Eu gostaria que vocês também dessem essa moral aí, se inscrevendo no canal e deixando o like, como eu falei. E, se possível, compartilhe aí para os seus amigos, para os seus familiares, é para aquela pessoa que gosta de futebol e que procura um tipo de conteúdo, né? Onde ela possa ser bem informada, onde ela possa ter uma informação, né, de maior qualidade e com mais detalhes. E é uma informação, né, que eu vou estar sempre tentando trazer aqui para vocês, né? Seja nos shorts ou através dos vídeos tradicionais. Então, pessoal, falando aí dessa espetacular final, né? Obviamente já tenho que começar a mencionar pela festa, né, pelo show que a gente teve, né, na abertura, que foi assim, sinceramente, na minha opinião, foi assim um dos maiores espetáculos que eu já vi em todos os esportes ali, em todas as grandes competições, porque ali, né, foi uma abertura, né, que começou ali com um show de batucada e que depois tiveram cantores influentes ali, realmente teve ali, né, inclusive por ser nos Estados Unidos,
teve uma espécie de uma celebração, né, com um canto, né, a capela do hino dos Estados Unidos, um show de fogos com direito, inclusive, a caças, né, do governo norte-americano. Tivemos também no estádio a presença do presidente Donald Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, além do presidente da FIFA e outras personalidades também, dentro e fora do futebol, mas falando, né, principalmente do que aconteceu, né, no centro do campo, no centro de tudo ali. Tivemos, né, uma partida espetacular de Chelsea e Paris Saint-Germain. Eu, né, inclusive, particularmente falando, me impressionei pelo resultado da partida. Eu até poderia, né, esperar uma situação em que o Chelsea poderia trazer dificuldades e até, numa hipótese mais remota, vencer a partida. Mas seria uma partida mais ali no 1 a 0, num gol feito numa prorrogação ou até numa disputa de pênaltis. Mas, né, pelo que vimos ali acontecer no contexto real, foi algo que simplesmente, né, expurgou qualquer expectativa que qualquer pessoa, né, a maioria das pessoas, tivessem antes daquela decisão, né, daquela ocasião da final. Então, né, falando um pouquinho, né, de como o jogo começou, foi uma partida que começou ali com o Chelsea já dando um calor no Paris Saint-Germain. Então ali a gente já teve um baque, né, de ser realmente, né, um fator ali imprevisível que a gente e muitas pessoas não esperavam ver isso logo de cara. Porque, né, essa competição simplesmente ela tá mostrando como o imprevisível ele anda lado a lado com o futebol, né? E nessa competição a gente viu isso literalmente ao pé da letra, né? Tanto nas partidas de eliminatória quanto na própria fase de grupos e logicamente, né, que isso não poderia faltar na grande decisão. Então, né, o Chelsea que entrou, né, sabendo e respeitando o seu adversário, mas também, né, dizendo e marcando o seu território, começou a atacar o Paris Saint-Germain com ali, né, um trabalho de bola ali bem articulado, né? Obviamente que o Paris Saint-Germain ele pareceu um pouco acuado no começo da partida. Então a gente já estranhou ali, né, porque não era um cenário que talvez fosse esperado já, né, acontecer assim dessa forma no começo do jogo. E ali, né, aos 7 minutos, a gente já teve simplesmente um arremate espetacular, né, do Cole Palmer, que simplesmente, né, com a bola colocada, chutou ali contra a meta do Donnarumma, né, que foi inacreditável ali o arremate, né, do Cole Palmer, que literalmente, né, na transmissão mesmo, eu acho que assim, né? Acho difícil uma pessoa, né, não ter se impressionado, né, e ter pensado que talvez pudesse ter saído um gol, porque realmente, né, a paralaxe da imagem, ela dava uma impressão de que a bola tinha entrado, só que ela na verdade ela passou tirando tinta da trave e ela bateu no poste que segura a rede. Então, assim, né, até o narrador, né, o Luiz Felipe Freitas da Cazé TV, ele gritou gol ali na emoção, mas, né, depois ele descobriu que a bola passou por trás da rede, né? Então a gente já viu ali que o Chelsea já veio mostrando as suas credenciais na partida. E aí, né, não demorou muito, né? O Chelsea continuou com a sua pressão incessante e ali por volta dos 15 minutos, né, o que já estava sendo construído, né, realmente se concretizou novamente ali, né, em um toque de bola ali na área do Paris Saint-Germain, né, inicialmente uma bola que foi disputada, né, ela foi inclusive passada ao meio ali, né, para o próprio Cole Palmer, que da mesma forma chutou colocado no canto, só que dessa vez, né, não deu para o Donnarumma, né, a bola foi literalmente no cantinho, né, no cantinho da bochecha, praticamente na bochecha da rede, e não deu chances, né, para o goleiro italiano e acabou, né, concretizando o primeiro tento aí do Chelsea na partida. E aí, né, a gente já ficou assim de queixo caído, né, porque o Chelsea começar com esse desempenho logo no começo da partida e já marcar 1 a 0 contra uma equipe que mostrou uma contundência, uma regularidade tão forte que nem a equipe do Paris Saint-Germain,
que simplesmente goleou, né, a equipe do Real Madrid com seu elenco lotado, né, praticamente de estrelas, né, tanto como nos titulares e também na reserva, né, praticamente o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento da equipe espanhola e chega na final, pega o Chelsea, que começou, né, é verdade, a competição de uma forma um pouquinho ali, a passos lentos, né, começou um pouco, parece que, né, não tinha caído a ficha que estava jogando ali, só que de repente a equipe deu uma sobrevida ali no mata-mata, ganhou ali, eliminando dois brasileiros, chegou na final e consegue fazer frente da forma que fez para o Paris Saint-Germain. Então, né, às vezes, né, eu mesmo pensei que poderia, né, ter uma pressão inicial do Chelsea, mas que o Paris Saint-Germain logo equilibraria o jogo, só que isso não aconteceu. O Chelsea continuou a sua dominação na partida no primeiro tempo, né? Não demorou muito, né, com toques ali, né? Inclusive o PSG tendo poucas reações, reagindo muito pouco, mal conseguia arrematar. Quando conseguia fazer um arremate ou outro ali no gol do Chelsea, o goleiro, né, do time inglês simplesmente fazia defesas inacreditáveis, impecáveis, né? Então é algo que realmente ele fez um excelente trabalho ali naquela decisão, né? E quando, né, o Chelsea teve uma oportunidade de novamente atacar, ele já mandou um lançamento, né, para o Cole Palmer. E aí, né, meus amigos, o Cole Palmer ele não perdoou, já foi direto, né, para a intermediária e novamente chutou no canto do Donnarumma, né, fazendo novamente um golaço, uma performance incrível do Cole Palmer, né, o gelado, que simplesmente assim deixou o mundo atônito, né, pela atuação dele. Ele que tinha feito ali um gol contra o Palmeiras, teve ali, né, atuações na fase de grupos um pouco apagadas, mas que a partir das oitavas de final o cara começou a jogar muito bem. Um cara que aparece muito bem nos momentos mais importantes. Foi e fez dois gols numa final naquele nível contra uma equipe fortíssima do Paris Saint-Germain. Então, né, aquilo ali já deixou, né, todo mundo assim de queixo caído, né? Porque talvez não fosse algo ali que era esperado de acontecer assim tão rapidamente no jogo. E aí, né, depois daquele gol, o Chelsea começou a construir ali, né? Esse segundo gol foi por volta ali dos 30, 32 minutos, ainda da primeira etapa. E aí o Chelsea teve ali algumas oportunidades, foi jogando, foi pressionando o PSG contra o seu próprio campo. E aí, né, meus amigos, é óbvio que não poderia faltar o gol dele, né? E ali, né, novamente numa jogada de ataque do Paris Saint-Germain, a bola no pé do Cole Palmer, ele dessa vez, né, foi garçom, deu um passe açucarado por meio da marcação, né, ali entre a marcação, né, pro João Pedro, né, que havia feito os dois gols da classificação do Chelsea na semifinal contra o Fluminense, que também era uma equipe que vinha fazendo uma atuação espetacular, né, na competição até ali. Ele simplesmente me recebe um passe açucarado do Cole Palmer, né? E ele simplesmente, galera, ele mete uma cobertura por cima do Donnarumma. Uma bola assim, parece que colocada com a mão. É algo inacreditável. E ainda por cima, né, na comemoração ele comemorou na dancinha lá Ronaldinho Gaúcho, que foi algo que para mim vai ficar marcado na eternidade, né? Vai ficar marcado aí na história do futebol para sempre, porque, né, um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, acho que vai jogar muito bem, tanto no clube quanto possivelmente, né, futuramente aí numa seleção brasileira. Ano que vem pode ser um bom destaque, né, na Copa do Mundo de Nações, mas o menino tem uma estrela inacreditável e mostrou ela, né, nessa Copa do Mundo, fazendo dois gols nas semifinais, metendo um golaço na final com direito à dancinha e realmente puxou a responsabilidade para ele, né, e realmente fez jus, né, um jogador que foi recém-contratado, né, teve, né, uma boa resposta, uma excelente resposta e ajudou o Chelsea, né, nessa conquista aí da Copa do Mundo de Clubes, né? E aí, né, um gol feito ali por volta dos 42 minutos, né?
teve ali o intervalo. Já na segunda etapa, obviamente ali que o Chelsea, né, continuou, né, com aquele ritmo alarmante que eles estavam ali pressionando o Paris Saint-Germain. No entanto, a intensidade ela diminuiu um pouco, né? O PSG começou a chegar um pouco mais na defesa do Chelsea. E aí, né, o goleiro da equipe inglesa novamente brilhou mais uma vez, fazendo defesas inacreditáveis. Então, teve ali algumas oportunidades ali que o próprio Dembélé, o próprio Vitinha finalizaram contra a meta do Chelsea, mas o goleiro de forma brilhante fez defesas ali providenciais, não deixando, né, que a equipe do Paris Saint-Germain fizesse sequer um golzinho, né, ali na partida. E o Delop, que entrou ali, né, no segundo tempo, começou ali, né, a dar umas escapadas na defesa do Paris Saint-Germain e em duas oportunidades, né, numa primeira, no chute de fora da área, que obrigou o Donnarumma a literalmente fazer uma belíssima defesa, né, uma ponte de mão trocada. E ali, né, por conta de um pezinho do Donnarumma, ele não meteu uma goleada de 4-0 no Paris Saint-Germain, né? Então, assim, literalmente por um detalhe, né? Ele realmente ali começou, né, como se fosse um motorzinho ali, começou a dar umas arrancadas e quase fez o gol dele na final também, né? Decretando aí uma partida, literalmente um chocolate do Chelsea para cima do Paris Saint-Germain, né? E ali, né, mesmo o Paris Saint-Germain tendo ali algumas escapadas, o Chelsea também tinha ali algumas oportunidades e com o jogo, né, pegando ali aqueles contornos, aquela dramaticidade até, né, por conta do final da partida estar se aproximando, simplesmente, né, o Paris Saint-Germain perdeu a linha no jogo, começou a fazer falta atrás de falta, começou a agir de uma forma muito deselegante até, né, com faltas ali para cartão amarelo, né, principalmente por parte do João Neves, que, né, primeiro já tinha ali meio que teve ali alguns atritos com o Cucurella ali na área ali, onde o Cucurella sofreu ali um contato e depois, né, o João Neves vai lá e tenta levantar ele à força, né, de qualquer jeito. E depois, né, para piorar, o Cucurella, né, ali numa disputa sem bola, né, entre os dois, simplesmente o João Neves puxa o cabelo do Cucurella sem bola, sem nada. E aí, inicialmente, ele toma o cartão amarelo, mas aí o árbitro, né, iraniano, naturalizado australiano, que estava apitando a partida, foi ao VAR, né, analisou o lance, né, e realmente viu que era literalmente uma agressão, né, que foi passível de cartão vermelho e realmente não teve conversa. O jogador ali, o João Neves do Paris Saint-Germain, foi expulso, né, com cartão vermelho. E aí, né, jogando com 10 jogadores, o Chelsea conseguiu ali manter ali a sua pressão, se defendeu muito bem na partida, não deu muitas oportunidades para a equipe do Paris Saint-Germain. E aí, né, nos momentos finais do jogo ali, já com o jogo bastante tenso, tendo bastante atritos entre os jogadores, né, o juiz decretou ali o fim da partida e o Chelsea se tornou simplesmente o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? É algo que é assim, que na minha humilde opinião, né, uma coisa que eu até queria expor aqui no vídeo para vocês, realmente é algo que me deixa um pouco uma certa curiosidade de saber o quão esse título engrandece, né, o clube em questão de conquistas. E, humildemente, na minha opinião, já na primeira edição se mostrou de altíssima importância, de uma nobreza elevadíssima, né? De um valor inestimável, né? Acredito eu que é um título que, por ter um grau de importância elevadíssimo, né, já coloca ali o Chelsea como um dos maiores clubes da Europa, né? Dentro da Inglaterra, sinceramente, né? Coloca ele ali um pouco mais próximo ao Liverpool, né? Como os maiores clubes ingleses, porque simplesmente ganhou uma Copa do Mundo, né? Obviamente que
por, né, não estarmos acostumados com uma competição de tal nível, né, obviamente que vai ter um pouquinho ali, né, de estranheza, né, porque não é algo que estamos habituados, né, vamos dizer assim, a ficha não caiu ainda, né, mas de acordo com que essa competição ela for sendo realizada e o prestígio dela for aumentando, né, for ficando mais claro a grandeza da competição, vai ficar mais evidente a grandeza desse título que o Chelsea ganhou, né? Então, assim, é algo que, para mim, né, já analisando ali, observando o contexto e a grandeza da competição, já coloca ali o Chelsea, né, junto com o Liverpool, como um dos maiores clubes ingleses e junto ali com grandes equipes, né, do cenário europeu ali, né, equipes como o Ajax, o Barcelona, né, o Bayern de Munique e outras equipes multicampeãs na Europa, estabelece ali o Chelsea, né, como uma dessas equipes, pelo menos, né, no que se compete a conquistas, né? Já que é um clube que ganhou todos os títulos possíveis, foi campeão, né, de Liga dos Campeões da UEFA, venceu aí, né, a Liga Europa da UEFA, a Conference League, a antiga Recopa Europeia, né, Supercopa da UEFA, venceu, né, a Copa do Mundo de Clubes no formato anterior de 7 clubes e vence a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, nessa nova era com 32 clubes, né, uma conquista que dá a eles uma exclusividade, não somente a exclusividade, como também, né, uma grandeza, né, uma contingência que talvez nunca, na verdade, que nunca realmente foi vista no futebol, né? É algo inédito. Então agora, né, realmente essa ficha não vai cair, acredito que não vai cair agora, mas, né, ao longo do tempo vai ficando mais claro o tamanho dessa conquista que o Chelsea obteve, né? E isso, né, coloca ele como um dos maiores clubes da Europa e do mundo, com certeza, né? E pessoal, foi uma competição que teve aí um sucesso gigantesco, né? Ali na premiação, né, das equipes, né, teve ali uma grande comoção. O próprio estádio, né, o público da final ficou ali praticamente a cerimônia de premiação inteira, praticamente ninguém foi embora, seja torcedores do Chelsea, do Paris Saint-Germain, né, todas as pessoas ali foram para prestigiar não somente uma partida, como um evento de contingência mundial, né? Então, né, teve ali os prêmios individuais, teve ali os artilheiros da competição, né? O artilheiro ali, obviamente que teve ali mais jogadores, né, que tiveram ali mais gols feitos ali na competição, assim como o Gonzalo Garcia do Real Madrid e o próprio, né, Ángel Di Maria do Benfica, que também fez 4 gols, né? Tivemos ali outros jogadores também que fizeram 4 gols ali, outros fizeram 3 gols, mas, né, a FIFA, né, nomeou o Gonzalo Garcia como o artilheiro da competição porque ele fez 4 gols e deu uma assistência. Então, né, como critério de desempate, né, essa assistência, né, isolou ele como o maior artilheiro da competição, né, apesar dele ter se igualado, né, a outros jogadores ali também com 4 gols. E aí, né, a gente viu também que nas premiações individuais o Désiré Doué, né, ganhou aquela bola de prata, né, que é o prêmio, né, dado ao jogador jovem, né, ao jogador revelação da competição. O Cole Palmer, né, venceu o prêmio de melhor jogador da competição, a bola de ouro da Adidas, e, né, o goleiro do Chelsea, que eu não vou lembrar o nome dele aqui agora, né, vou colocar aí no vídeo para vocês, simplesmente, né, venceu a luva de ouro da Adidas como o melhor goleiro da competição, né? Então, assim, eu honestamente achei que foram prêmios, assim, foram prêmios justos, foram prêmios merecidos pela atuação tanto do Cole Palmer ali na fase eliminatória, né, mesmo tendo o início de competição apagado, o próprio goleiro, né, ali que lógico, né, a gente tem o caso do próprio Donnarumma, tem o caso do Bono, do próprio Fábio, se assim a gente pode colocar, do Courtois, obviamente,
mas ele foi um goleiro que na hora das decisões mais importantes, ele sempre esteve presente, né? Sempre ali fazendo defesas cruciais, então foi um prêmio merecido, né? Achei também que foi merecido, assim como o do próprio Désiré Doué, né, que já foi uma revelação na Liga dos Campeões e novamente na Copa do Mundo de Clubes, e, né, para o Gonzalo Garcia também, né, foi merecido, né, apesar de que também tivemos outros artilheiros que fizeram, né, o mesmo número de gols. Mas enfim, né, esses aí foram os premiados, além, obviamente, do Chelsea, que se sagrou campeão. Então, pessoal, essa competição, né, assim como eu falei, ela teve ali pontos muito interessantes, né, como questão de público, questão de média por partida, público nas partidas. Então, assim, né, eu vou estar trazendo aqui para vocês um pouco dessas curiosidades, né, dos públicos, né, do público total, a média de público, a colocação também, né, das equipes na competição, né? É um ponto interessante para trazer aqui para vocês. Então, ó, eu vou estar mostrando aqui, ó, mais ou menos aqui o que teve aqui na competição em questão de público, né? Porque, né, assim como eu falei, né, no vídeo, inclusive, se você quiser assistir, vai estar aqui no canal para você assistir, que eu falei, né, um pouco da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né, desse sonho que é, né, os fãs de futebol, né, poderem presenciar, né, essa competição, né, prestigiá-la e, obviamente, né, falei um pouco, né, da questão, né, de ser uma competição que está sendo feita aí, né, literalmente disputada com essa estrutura pela primeira vez na história. Então, né, falei um pouco que realmente é uma competição que, por ser, né, jogada em um país que não tem uma cultura muito forte, né, esportivamente, no caso do futebol, como é o caso dos Estados Unidos, né, talvez ali, né, no início levantou ali algumas dúvidas se a competição faria sucesso, se realmente seria bem sucedida. Só que ao longo da competição, né, mesmo sendo realizada em um país, né, que não tem tanto apelo para o futebol, né, tendo ali o basquete, o beisebol, o futebol americano como esportes mais populares ali nos Estados Unidos, né, se mostrou de um sucesso avassalador, né, que é visto em Jogos Olímpicos, em Copas do Mundo de Nações, né, que são os maiores eventos esportivos. Então, vou falar aqui, né, um pouco das estatísticas da competição para vocês, né? O público total da competição foi de 2.491.462 pessoas, com 39.547 de média por partida. Então, né, uma competição dessa nos Estados Unidos, né, sendo feita pela primeira vez com esse público, que é um público com uma diferença muito pequena, né, para as Copas do Mundo de Nações, onde na Copa do Mundo de Nações de 2014, né, na Rússia, né, em 2018, que é uma das que mais teve público na história, foi de 3 milhões ali e 50 mil, mais ou menos. Então, assim, né, não foi algo, né, não tem uma disparidade muito grande, né, entre o público dessas Copas do Mundo de Nações para uma Copa do Mundo de clubes, que foi a primeira com essa estrutura, né? Então, isso mostra, né, o sucesso avassalador que essa competição teve, né? Assim, né, como também, assim como vemos aqui, né, uma informação que eu peguei aqui do site Gol, né, a gente vê aqui os maiores públicos, né, da competição, né, os jogos com mais público. E o primeiro jogo aqui, né, foi a final, né, entre Chelsea e Paris Saint-Germain, com 81.118 pessoas, né, no estádio, né, sendo que o estádio tem capacidade para 82.500 pessoas, né? No caso, a segunda partida com mais público foi Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, e isso não foi numa fase eliminatória, não foi nas oitavas, nem nas quartas e nem na semi. Isso foi
na primeira rodada do Grupo B, na estreia do Grupo B, uma das primeiras partidas da competição, teve um público de 80.619 lá no Rose Bowl, né, em Pasadena, um estádio que tem 89.702 espectadores. Então, né, uma partida de fase de grupos ter esse público avassalador, né? E temos ali, né, as partidas das semifinais, a terceira entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, com 77.542, né, no MetLife Stadium, né? Tivemos também aqui entre a quarta, né, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, né, essa pelas quartas de final, com 76.611 pessoas. Teve aqui outras partidas também, né, com bastante público, que foi, né, a quinta, que foi a outra semifinal entre Fluminense e Chelsea, com 70.556 pessoas, né, também no MetLife Stadium. E teve outras partidas aqui também, né, que tiveram um público muito grande, como foi Real Madrid e Pachuca pela fase de grupos, com 70.248, né? A sétima partida, né, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, com 66.937. A oitava partida entre Chelsea e Palmeiras, pelas quartas de final, né, num estádio com 67.594, né, que foi no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida que teve, né, que ficou na nona colocação de público, foi entre Paris Saint-Germain e Inter Miami, com 65.574, né, no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta. E a décima partida com mais público foi Red Bull Salzburg e Real Madrid pela fase de grupos, com 64.811, né? Obviamente que tivemos na competição muitas partidas ali com público de 60.000, 50.000, 40.000. Tiveram ali algumas partidas com público de 3, 5, 10.000 pessoas, né? Que foram as partidas que tiveram menor apelo ali pelo público, mas foram pouquíssimas partidas, né? Com essa estimativa de público, né? Que foram essas pessoas, mas, né, a grande maioria das partidas com a média acima de 39, de 40.000, né? Então, né, esses aqui, né, foram alguns dos dados, inclusive aqui né, dos públicos da competição, né, nos jogos, né, nas partidas. Tivemos aqui também, né, no caso, as partidas, né, o público que cada clube conseguiu, né, levar nos estádios. O primeiro deles é o Real Madrid, com a média de público de 68.963 em suas partidas. O Paris Saint-Germain é o segundo, com 68.017. Inter Miami, com 54.800. Atlético de Madrid, com 51.749. O Chelsea, né, que ficou na quinta colocação, com 50.444. O Bayern de Munique, sexto, com 49.175. O Palmeiras, né, na sétima colocação, com 48.361. Em nono, né, tá o Al-Ahly, com 45.333. E em décimo está o Seattle Sounders, com 44.138. Né? E ali, né, tivemos o Manchester City, né, que ficou com 43.617, né? Logo em seguida vem o Flamengo, né? 43.566. Depois vem a Juventus, né? Com 41.651 e por aí vai, né? Essa informação aqui eu tirei, né, do portal GE Globo, né? E que mostra, né, que a partida desses clubes, assim como as imensas, né, os imensos fluxos de público que a gente teve, né, que a gente evidenciou nos estádios da Copa do Mundo de Clubes, né, mostrou a capacidade e o sucesso que essa competição tem e promete, inclusive, para as próximas edições, né? Inclusive acabou aqui também, né, saindo, né, o ranking, né, dos clubes brasileiros com melhor participação, né, com o melhor ranking,
né? Vou colocar aqui para vocês, ó, a classificação final aqui das equipes, né? E tivemos aqui, ó, no ranking final, né, obviamente, o Chelsea, né, que foi o campeão, né? Ficou na primeira colocação, e o Paris Saint-Germain, que foi o vice-colocado, que ficou na segunda colocação. Mas aqui tivemos o Real Madrid, que ficou na terceira colocação, né? Porque, né, ficou na frente do Fluminense, né, que é o quarto colocado, né, os dois semifinalistas, porque o Real Madrid, né, ele ganhou uma partida a mais na fase de grupos, então conta também os pontos feitos no âmbito geral da competição, né? O terceiro, o Real Madrid, o quarto, o Fluminense, o quinto, o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique é o sexto, o sétimo, o Al Hilal, o Palmeiras, né, ficou em oitavo, né? Os dois, né, o Al Hilal e o Palmeiras empatado em pontos, só que o Al Hilal tem, né, no caso, mais gols pró, né? Inclusive o saldo de gols deles também é empatado, mas o Al Hilal tem mais gols pró, então ela, né, acabou que o Al Hilal ficou na frente. O nono, que é o Manchester City da Inglaterra, né? O décimo, que é o Benfica, o 11º, o Flamengo, 12º, o Inter de Milão, 13º, a Juventus, 14º, o Botafogo, 15º, o Monterrey do México, 16º, o Inter Miami, né, que foram as equipes que classificaram para as oitavas de final, né? Dentre as equipes que não se classificaram para a fase eliminatória, né, ficaram 17º o Atlético de Madrid, 18º o Mamelodi Sundowns, 19º o River Plate, 20º o Red Bull Salzburg, 21º o Esperance de Tunis, 22º o Al Ain, né, dos Emirados Árabes, 23º o Porto de Portugal, 24º o Boca Juniors, 25º o Al Ahly do Egito, 26º o Los Angeles FC, 27º o Auckland City, 28º o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, 29º o Seattle Sounders, 30º Pachuca, 31º o Wydad Casablanca e 32º o Hawa Red Diamonds do Japão, né? Então, essa foi a classificação final, né, que também, né, vem aqui do site do Globo Esporte, né, que realmente revela, né, o desempenho, né, das equipes na competição, uma competição que foi extremamente equilibrada, né? Todos, né, pelo menos um representante de cada confederação pontuou nessa competição, né? E isso mostra também a capacidade, né, o desenvolvimento, assim como a gente pôde ver, né, o Fluminense, né, uma equipe não europeia chegando nas semifinais. Pudemos ver ali jogos incríveis, né? Tanto os brasileiros, né, como o Flamengo que venceu o Chelsea, o Botafogo que venceu o Paris Saint-Germain, né, o próprio Fluminense que venceu a Internazionale Milano, né, o Inter Miami que venceu o Porto e o Al Hilal que venceu, né, simplesmente o Manchester City, né, colocado como um dos favoritos a vencer a competição, né? A gente viu também ali partidas muito empolgantes, né, como o empate do Al Hilal contra o próprio Real Madrid, o Al Ahly do Egito empatando com o Porto, o próprio Palmeiras empatando também com o Porto e o Fluminense empatando com o Borussia Dortmund na fase de grupos, fazendo um jogo que era até merecido de ter ganhado, né? E o Monterrey, né? Não sei se eu citei, o Monterrey que empatou em 1-1, né? Com a Inter de Milão no seu grupo, né? Foram partidas que mostraram essa capacidade e um nível técnico muito disputado, né? Muito equilibrado ali em muitas situações nas partidas e que mostraram a competitividade ferrenha entre as equipes. Então, né, na minha opinião, é uma competição que mostrou um sucesso gigantesco e que tem o potencial para mostrar um sucesso ainda maior nos próximos anos. E é algo que eu, como fã de futebol, eu torço muito para que aconteça, assim, né, para que a gente também possa ver ao longo dos anos, né, muitas coisas ali interessantes na competição, né, mas só essa edição, né, desse ano de 2025 já deu uma amostra que é uma competição
que não somente veio para ficar, como ela veio, né, para disputar espaço com os maiores eventos esportivos, né, de todos os esportes, né, como a Copa do Mundo de Nações, os Jogos Olímpicos são, né, e que realmente tem todo esse holofote, né, aí no mundo, né, tanto dentro e fora das quatro linhas, né, tanto do futebol quanto também em outros esportes, também em outras modalidades, e é algo que traz, né, uma posição muito positiva, né, algo que pode trazer aí, né, um prognóstico muito bacana, né, para os próximos anos, para o futuro dessa competição. E uma coisa que eu achei interessante, né, vendo ali, né, o momento em que o Chelsea foi levantar o troféu, é a forma, né, como o troféu foi levantado, porque era uma curiosidade muito bacana. Eu mesmo vi ali, né, eles usaram meio que uma máquina ali para imprimir, né, para desenhar o escudo do Chelsea perfeitamente, né, ali no troféu. E, obviamente, né, que na hora de levantar o troféu, né, eles não levantaram, né, eles não usaram aquela base, né, uma base preta e dourada que segura, né, aqueles anéis ali dourados do troféu, né, aquela parte é removível e o capitão, né, que foi no caso do Reece James, ele levantou aquele anel de ouro, né, com os anéis ali abertos, né, que é um troféu que lembra muito, né, um globo, aqueles globos de astronomia. Então realmente ficou muito bonito, principalmente com o sol refletindo naquele troféu. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi no futebol. E espero, né, que a competição, né, assim como nessa edição, possa mostrar, né, nos próximos anos aí um sucesso avassalador, né, algo que já deixou aí, né, o seu espaço, o seu território e que promete, né, para as próximas edições trazer muitas emoções, né, muito mais êxtase, né, mais do que já trouxe, né? Então espero de coração como fã de futebol, né, espero que em 2029 a gente possa, né, como fãs de futebol apreciar mais desse espetáculo incomensurável, né? E inclusive, né, uma coisa que é interessante destacar também é que as possíveis sedes candidatas a realizar, né, a próxima edição, assim como o caso da Espanha, do Marrocos, né, que vão sediar a Copa do Mundo de Nações em 2030, né? Temos também, né, o caso da Arábia Saudita, que manifestou ali um interesse talvez de sediar a competição, e o próprio Brasil, né? Então imagina a oportunidade que a gente vai ter de ver uma competição desse nível aqui no Brasil. Eu mesmo, assim, né, eu vou arrumar algum jeito para me ir. Isso aí, mas se vier aqui eu não perco de jeito nenhum. Né? Se Deus me abençoar que eu até lá, né, esteja mais tranquilo, né, esteja, obviamente, né, se também der certo, dependendo, a gente pode até trabalhar dentro do estádio, né, algo que para mim seria um sonho realizado, obviamente, mas é claro que, né, vamos dar tempo ao tempo, vamos ver como é que vai ser. A gente não sabe se vai ser aqui no Brasil, se vai ser na Espanha, se vai ser na Arábia Saudita, a gente não tem essa certeza, mas, né, que a gente espera que independentemente aonde for realizada a competição, né, que a gente possa, né, presenciar um evento magnífico, assim como foi esse nos Estados Unidos, né, nesse ano de 2025. Então, pessoal, eu queria encarecidamente novamente pedir a vocês para que vocês deixem seu like, se inscrevam aí no canal para apoiar aí o nosso trabalho, né? E obviamente deixa aí nos comentários se você gostou, né? Se você estava torcendo aí pro Chelsea ser campeão ou se você não gostou, né? Se você é rival aí do Chelsea e não gostou de vê-los campeões, né? Coloca aí o que você achou, se você achou que o Chelsea realmente ganharia, ou se você, né, foi pego de surpresa, principalmente com o resultado desse surpreendente de 3-0, né? Deixa aí a sua opinião também, né, sobre os shorts, né, a ideia de eu trazer aí esses conteúdos curtos, né, para estar falando um pouquinho mais do mercado da bola e outras curiosidades interessantes aí para vocês. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, né? Deixe seu like, se inscreva no canal aí para dar aquela força, né? Então é isso, valeu, falou e até a próxima.